A graça e a paz do Senhor, amados. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, vamos a partir do verso 22, queridos. Diz assim a palavra do nosso Deus: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, eis aqui a tua igreja, a tua noiva. Fala conosco nessa noite, Senhor. Produz a tua boa obra, que o Senhor venha realizar a tua boa vontade em nosso meio, falando direto a cada coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja só, queridos, Jesus nos ensina, e isso aqui eu já ministrei aqui, isso é importantíssimo, que é do interior do coração que procedem os maus desígnios. E que não há nada fora do homem que, entrando nele, o contamina. Não, a contaminação, o pecado não vem de fora. O que contamina o ser humano é o que sai do homem. É isso que o torna impuro. É o que você faz com as suas palavras, com as suas atitudes, com as suas decisões. Então, os maus desígnios provêm do coração e saem pela boca. Veja, muitas pessoas têm essa consciência que basta não ir a determinados lugares e basta ir a um lugar, a igreja, um lugar certo, que pronto, você está fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus espera de você, que você bata o ponto ali aqui na igreja e evite lugares maus. É apenas isso que Deus espera de nós? Porque se você não ir a lugares ruins, ir a um lugar bom, porém, todavia, contudo, entretanto, você cultiva no seu coração amargura, ira, gritaria, calúnia, tudo que nós vimos aqui, então o seu coração, talvez você não vá a lugares ruins, mas o seu coração está sendo um lugar ruim para o qual você carrega qualquer lugar que você for. Veja, Jesus, na parábola do bom samaritano, ele mostra que havia um sacerdote e um levita que vieram do lugar certo, eles estavam vindo do templo, se dirigindo a Jericó. Então eles foram buscar, entre aspas, a presença de Deus. Só que diante de uma pessoa ferida, machucada, assaltada, e que foi espancada, eles se desviaram e não cuidaram daquela pessoa. Já o bom samaritano estava passando por ali e cuidou daquela pessoa. Então veja, o sacerdote e o levita, eles foram ao lugar certo. Mas o coração deles não era um lugar certo. Já o bom samaritano, ele tinha um coração no modo certo. Lá em Tito capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz: houve um tempo que nós éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Olha o estado que o ser humano pode chegar. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então veja só, é isso primeiramente, primordialmente, que precisa ser mudado, o nosso coração. Veja que o apóstolo Paulo não critica os lugares que a pessoa ia ou deixava de ir. Critica e nos alerta para o estado da nossa alma, para como conduzimos a nossa vida, os valores que nós temos. E a mudança é relatada no verso anterior, quando ele diz: não caluniem ninguém,
Sejam pacíficos e amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos. Mostrem sempre, sempre, sempre verdadeira mansidão para com todos. Nós lemos aqui: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Então veja só, o Evangelho insiste, queridos, para que haja uma transformação no âmago do nosso ser. A grande questão é: qual tipo de lugar o seu coração se tornou? Que tipo de lugar o seu coração se tornou? Porque o que o Evangelho nos ensina é que esse coração nosso, a sede dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas decisões, precisa ser um templo para Deus. Precisa ser um templo do Espírito Santo. E se você enche o seu coração com essas coisas que nós lemos, amargura, indignação, ira, gritaria, etc., isso não é um local onde Deus possa viver, habitar e se manifestar. Não, o coração que Deus quer habitar é um coração cheio de amor, cheio de mansidão, cheio de paz. Então veja, a gente precisa reorganizar a nossa mente de apenas não, eu me converti, agora eu deixo de ir a lugares errados. Ok, mas que tipo de lugar o seu coração está se tornando? Porque é isso que o Evangelho insiste. Não basta você sair do Egito e o Egito não sair de você. É um primeiro passo, claro, sair do Egito. Mas você precisa tirar o Egito do seu coração, precisa tirar a maldade do seu coração, precisa tirar a gritaria, a ira e a confusão do seu coração. Porque senão mudou o quê? Você apenas deixa de ir a lugares errados, mas você, enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto ser pensante, e as suas decisões, atitudes não mudam nada, e aí isso é muito pouco para Deus. Veja só, o cristão geralmente tem medo de passar por um terreiro de candomblé, tem medo de passar por um cemitério à noite, tem medo de pegar em uma macumba. Está ali um trabalho, um despacho ali na esquina, na encruzilhada, o crente, você tem coragem de pegar ali naquela macumba? A maioria dos cristãos tem medo disso. Mas o cristão não tem medo de ser egoísta. Não tem medo de ofender o cônjuge, um amigo. Não tem medo de humilhar alguém. Não tem medo de cultivar ódio no seu coração, cultivar ira, gritaria, nem nada disso. Então veja como a gente está preocupado às vezes com coisas exteriores que Jesus diz que não contaminam, e não nos preocupamos com coisas interiores que Jesus diz: daí procedem os maus desígnios. Isso contamina você, isso destrói. O que é que destrói famílias? O que é que destrói relacionamentos? O que é que destrói um futuro de pessoas juntos se relacionando em paz? Egoísmo, gritaria, confusão. E isso nós não damos valor. Da mesma forma que você cultiva tudo isso e ofende uma pessoa, é como se você estivesse pegando uma macumba e levando um despacho para dentro da sua casa. Veja se isso é sério ou não. O Evangelho nos diz, na Epístola ao Tiago, que a língua, se você a deixa descontrolada, ela é incendiada pelo próprio inferno. Pelo próprio inferno. Porque os cristãos às vezes ficam preocupados, em tal desenho parece que tem uma coisa diabólica, ou tal tipo de comida é uma coisa diabólica. Queridos, o que o Evangelho nos ensina é que a tua língua, a sua, não estou falando de outro, a sua, se manter descontrolada, ela vai ser incendiada pelo fogo do inferno e causa uma desgraça sem tamanho. E nós vemos isso para todo lado. Então nós somos templo do Espírito Santo ou somos outra coisa? O que é que nós estamos cultivando no nosso coração e expressando com os nossos lábios? Veja só. Se a Bíblia nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o local onde Deus quer habitar, o reino de Deus, como Jesus diz, está dentro, em vós. Ele quer morar dentro de nós, Ele quer habitar no nosso coração. E se nós somos templo, o que Deus está vendo? Deus está vendo um templo dele, ofendendo, xingando, falando palavrões os mais cabeludos, fazendo barraco e confusão e odiando. É isso que ele está vendo.
Se ele nos chama de templo. Veja só, imagine se eu ou o pastor Wagner começássemos a xingar aqui de púlpito, começássemos a falar palavrões, ofender pessoas, aprontar um grande barraco, começássemos a gritar aqui, a ofender todo mundo. Uma grande confusão. Sem medir palavras, falar todo tipo de palavra de baixo calão aqui. Seria um escândalo, concordam? Seria um enorme absurdo, porque não é isso que você espera de um local de adoração, não é isso que você espera de um templo. Mas a palavra de Deus te chama de um templo do Espírito Santo. E por que você ofende? Por que você usa palavras as mais agressivas e violentas e com pessoas que você ama? Templos de Deus xingando e ofendendo. Isso é um escândalo ou não, queridos? Para Deus isso é um escândalo. Como é que nós achamos que um absurdo, um templo físico, fazendo isso, e nós relativizamos quando nós, templos do Espírito Santo, fazemos isso, e não uma vez ou outra, mas muitas vezes, constantemente. É claro que os cristãos, ao ofenderem, ao xingarem, eles se arrependem, sim. Nenhum cristão, eu espero, vai achar que isso seja uma atitude correta. Só que o problema é que não dão o devido peso a isso, a devida importância a isso. Trata com normalidade, trata com um deslize, né? Acontece. E depois não sabem porque tem tanta briga, tanta contenda, tanto divórcio no meio cristão. Porque não estão segurando a língua que, como o Evangelho nos diz, pode ser incendiada pelo fogo do inferno. Então os cristãos dão mais peso a uma pessoa ir a um lugar X ou um lugar Y, que pode ser realmente um lugar não bom, mas acham isso um horror. Eu vi um crente num lugar tal. Acho um horror, acho um escândalo, acho inconcebível, mas é extremamente concebível os cristãos estarem ofendendo, xingando e usando palavras as mais vis possíveis. O apóstolo Tiago diz na sua carta, é como se ele dissesse, olha que loucura, um cristão que com a mesma boca adora a Deus e com essa mesma boca ofende a quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Está aqui Deus e um filho dele. Você adora ao Pai e ofende ao filho dele com a mesma boca, às vezes no mesmo período de semana. Imagine, uma pessoa te elogia e está te ofendendo do seu lado, o seu filho, ou uma pessoa querida sua. Veja, queridos, isso é muito sério. Eu gostaria que vocês tivessem atenção com isso, porque é algo grave. Nós estamos vendo muito distúrbio, as famílias se rompendo, pessoas criando ódio umas com as outras por usar a palavra de forma desmedida. Não apenas nos casamentos, mas a gente vê isso no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, as pessoas usando as palavras para ofender, para ferir, para machucar. O Evangelho cobra de nós, queridos, mansidão e domínio próprio. Cobra de nós que sejamos pacificadores. É isso que o Evangelho mais insiste que façamos. Você vai ler o Evangelho, quase nunca fala de, olha, tal lugar evite, tal outro lugar evite. Ele fala, seja uma pessoa mansa, seja uma pessoa pacificadora. Como eu já disse, evite, não vá a lugares que não sejam edificantes. Mas principalmente, e é muito mais sério, é o lugar que você se tornou para Deus habitar. Veja, os cristãos, eles não vão a um bar, ou num bar cheio de brigas, cheio de confusão, cheio de pessoas embebedadas. Ótimo. Mas do que adianta, prestem atenção, de que adianta você não ir a um lugar como esse, cheio de briga e confusão, e você transformar a sua casa num lugar cheio de briga e confusão? Adiantou o quê? O seu coração é um bar cheio de brigas e contendas ou é um templo de adoração a Deus? Nós lemos aqui. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. Apenas, tão somente a que for útil para edificação. Nenhuma. A palavra nenhuma você separa. Nem uma. Ou seja, não jamais, nem mesmo uma. Não é, olha, é uma eventualidade de vez em quando. Não, é nem uma sequer palavra torpe saia da sua boca. Não é para sair palavra torpe, palavrão, xingamento, ofensa, nem uma única vez.
Não é para ser nem uma eventualidade, que veja o que o Evangelho está dizendo, isso não é para ser uma eventualidade, isso não é sequer para existir na vida de um cristão. Mas em muitas casas cristãs, não é nem o caso de ser uma eventualidade, é algo constante. E Deus está vendo isso, isso é uma prática comum. É o que Jesus diz, vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro, muito bem. Mas vocês esquecem do principal da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Você tem sido misericordioso diante das falhas das pessoas com quem você convive? Você é misericordioso com as fraquezas, com os defeitos dela? Todos temos defeitos. Você tem que ser misericordioso, é o que a palavra nos ensina, porque você carece de misericórdia. Você tem que ser paciente com aquela tolice, com aquilo que a pessoa pisou no seu calo, porque você vai precisar também de paciência, porque você também faz as mesmas coisas. Então a gente está falhando no principal. Às vezes realizamos, vamos no lugar certo, damos as nossas ofertas, fazemos nossas orações, mas esquece o principal. De ter misericórdia, de sermos bondosos, de sermos pacientes, de sermos mansos. Então, pessoa que vem falar para Deus, Deus, glória a Deus que eu não vou num bar me embebedar, mas olha Deus, é só que eu não sou uma pessoa mansa. Com certeza Deus está feliz comigo, porque eu não vou me embebedar, mas eu não sou uma pessoa mansa. Em que planeta é isso, queridos? Em que planeta é isso? Se o Evangelho cobra, insiste de nós, que nós sejamos transformados e sejamos pessoas mansas. Se você não é uma pessoa mansa, você está cultivando um bar cheio de contendas no seu coração. Abra comigo, queridos, rapidamente, em Colossenses capítulo 3. Ele vai falar bem parecido com o que nós lemos em Efésios 4. Colossenses 3, verso 8. Mas agora, abandonem, é para abandonar isso, queridos. Não é para ser uma eventualidade, não é para passar a mão, não é para você, acontece, né? Não, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Por que está falando isso, queridos? Porque Deus sabe que isso destrói. Você pode amar a pessoa pode ser, olha, pode ser o ar que você respira. E da mesma forma, a outra pessoa pode, meu Deus, que pessoa maravilhosa eu tenho. Pode te amar com uma paixão arrebatadora. Se houver isso aqui, Deus sabe que vai destruir tudo, vai ruir, queridos. Vai ruir se houver tudo isso aqui. Então ele está falando, não brinquem com isso, porque isso é trazer fogo do inferno na tua língua, destruindo o teu lar. Não brinque com isso, com linguagem indecente. Abandone isso. Você abandona isso e faz o quê? Tem que viver o oposto. Veja no verso 12. Fala, abandonem isso. E o que você faz no lugar disso? Verso 12, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então nós vimos, há um modo de viver que não é cristão. Ira, calúnia, maledicência, linguagem indecente. E há a forma de viver do cristão, que é bondade, humildade, mansidão, paciência. E a Bíblia nos coloca diante de duas maneiras de viver e fala, escolha o modo de você viver. Eu quero ser cristão, mas quero continuar com ira, com gritaria e com palavras indecentes. Não dá. Você tem que escolher uma coisa ou outra. Você escolhe Corinthians ou Palmeiras. Não dá para você ser corintiano e torcer para o Palmeiras. E vice-versa. Os dois são ruins, tá, queridos? Sou São Paulino. Mas escolha viver como um cristão. Escolha viver como Cristo. O que é cristão? Aquele que vive como Cristo. Que busca ser semelhante a Cristo. Que busca ser um imitador de Cristo. O que ele está dizendo? Abandone isso. Tire o bar do seu coração. Tire o Egito do seu coração. Tire o mundo do seu coração. Você vai permitir que isso continue aí? Perguntinha. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão, por favor. Todos são? Bom, veja só. Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
Então veja só, Jesus está dizendo, se você for uma pessoa pacificadora, não é você que vai dizer para os outros, olha, eu sou um filho de Deus. Não. As pessoas vão ver na sua atitude que você é um filho de Deus e eles, as pessoas de fora, vão te chamar. Você é um filho de Deus. Ninguém vai te chamar de filho de Deus porque você deixou de ir a um lugar X ou a um lugar Y. Mas você vai ser chamado de filho de Deus. Se no trabalho, ou na família, ou no meio dos amigos, você acalma situações, você resolve um problema, você dirime os conflitos, você reconcilia as pessoas. Eles vão dizer que você é um filho de Deus. Vão dizer, poxa, olha como ele traz alegria, olha como ele traz calma, olha como ele nos ajuda, olha como ele deixa o ambiente mais leve. As coisas se resolvem com a pessoa por perto, as coisas se acalmam. É uma pessoa agradável, é uma pessoa que eu sei que se eu fizer alguma tolice, se eu escorregar aqui, se eu pisar na bola aqui, eu não vou ser recebido com pedradas. Vai ser uma pessoa que vai me compreender, que vai me perdoar, que vai ser gentil com as minhas fraquezas. Veja, Jesus nunca disse, olha, porque você vai num lugar X, num lugar inapropriado, você é réu do fogo do inferno. Mas Jesus diz, se você chamar alguém de tolo ou de maldito, você pode ser réu do fogo do inferno. Então veja como a gente dá valor a, eu sou cristão, agora eu não posso ir no lugar X, no lugar Y. Realmente não vá a lugares que não sejam adequados. Mas a gente não está nem aí porque fala. Fala, xinga, ofende, não está nem aí. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. O que é a palavra torpe, queridos? Eu achei muito interessante isso. A palavra torpe vem de torpor. Então a palavra torpe é a que gera torpor. O que é torpor? É quando a pessoa fica tonta, a pessoa fica sem equilíbrio, fica desequilibrada, fica fora de si. Então a pessoa que está sob torpor, ela perde os limites, ela perde o senso, o bom senso, perde o respeito e fala loucuras. Então, resumindo, as nossas palavras podem gerar torpor no outro. Primeiro você se entorpece no seu coração, lança palavras torpes que vão entorpecer o outro, que vai transmitir a sua ira, a sua confusão, a sua maledicência para o outro acabar começar a devolver contra você. Então, o que é torpor? É embriaguez. Então, não use palavras de embriaguez, que você está se comportando como uma pessoa bêbada, embriagada, sem limites, sem restrições, sem bom senso, e está gerando embriaguez no outro, porque o outro vai receber aquelas palavras terríveis, vai ficar embriagado também, vai ficar entorpecido, vai ficar com torpor e vai acabar respondendo na mesma medida, que também não deve. Ou seja, é tudo embriaguez. Não use palavras torpes, não use palavras de embriagado, não use palavras loucas. É tudo embriaguez, tudo descontrole, tudo loucura, tudo confusão. Tudo um bar. Então, o cristão não vai em bares onde pessoas se embebedam, onde pessoas xingam, onde tem briga e confusão, mas leva isso para dentro do seu lar. E acha que Deus está feliz com isso. Eu estou usando a palavra bar justamente por causa dessa palavra torpe, de torpor, de embriaguez. Não, nenhuma palavra embriagada saia da sua boca. É claro que os bares já destruíram e, infelizmente, vão destruir muitas famílias. Porque é um ambiente de alcoolismo, um ambiente onde as pessoas cometem muitos erros. Mas veja só, queridos, 80% dos divórcios, no mínimo, não tem nada a ver com bar. Bar físico, pessoa se embebeda, não tem nada a ver com alcoolismo. No mínimo 80% dos divórcios não tem nada a ver com alcoolismo. Tem a ver com o bar que se instala na língua das pessoas. Tem a ver com as palavras embriagadas, maledicentes, ofensivas e violentas e agressivas que se usa por aí, nos lares cristãos. Palavras e atitudes. Então, quer dizer, eu acho um horror que os cristãos tratem a mansidão como algo secundário, né? É um detalhe, né? Uma virtude cristã que se você puder ter, ótimo, mas se não puder, fazer o quê, né? Não vai fazer muita falta. Não, quer dizer, isso era considerado o comportamento, o caráter mínimo de um cristão. Não é uma virtude assim excelente, máxima, ou a pessoa é quase um santo, não, era o comportamento mínimo de um cristão, é a mansidão. Se você não tem mansidão, aí você vai viver contendas, confusões, e isso vai gerar o quê, queridos?
A palavra de Deus nos diz, você escolhe o que você plantar. Você não escolhe, prestem atenção, você escolhe o que você planta. Você não escolhe o que você colhe. Se você plantar ira, contenda, confusão e palavras indecentes, o que é que você vai colher? Pode colher coisas terríveis. O qual das coisas terríveis será, não sei. Mas você não vai escolher. Você vai escolher o que planta. O que você vai colher, aí virá de fora, não virá de você. Então a mansidão é algo secundário? É claro que não, é algo vital. É algo essencial. É algo que depende o seu futuro disso. Veja, Jesus ele foi acusado diversas vezes de ser glutão, de ser beberrão e de ser amigo de pecadores. Por quê? Porque Jesus ia nas festas, Jesus ia na casa das pessoas, Jesus estava no meio das pessoas, muitas vezes não muito sábias. Porque ele estava ali justamente, como Jesus disse, os saudáveis não precisam de médicos, eu tenho que ir nas pessoas que estão doentes. Então ele estava ali no meio das pessoas e os fariseus acusavam, esse é um beberrão, é um amigo de pecadores. Mas Jesus nunca foi acusado de ser grosseiro, nem acusado de ser sem educação, ou acusado de usar palavrões. Porque o coração dele não era um bar. Se Jesus passasse um mês na sua casa, um mês, se Jesus viesse, opa, será que eu podia ficar aqui um mês na sua casa? Estou de passagem, ou um ano, quem sabe? O que ele veria, queridos? Você ia procurar corrigir desesperadamente, né, tudo, as coisas. Mas veja só, Jesus, queridos, é duro ter que explicar isso para o cristão. Jesus, ele é onipresente. Ele está na sua casa. Ele está vendo o barraco. Está vendo as palavras que você utiliza. E você está usando palavras torpes, palavras de um embriagado ou palavras úteis para edificação. Ao modo de vida do não cristão, ao modo de vida do cristão. Como Jesus se sentiria no meio, lá na sua casa, no seu lar, na sua intimidade? E eu repito, ele já está lá, presenciando tudo isso que você está vivendo. Pergunta, quantas vezes este ano, ano de 2018, você foi a um bar encher a cara? Quantas vezes? Eu acho que todos, ou pelo menos a maioria, não foi nenhuma vez. Que bom! E quantas vezes você transformou o seu lar e o seu coração em um bar cheio de gritarias, contendas e confusões e barracos? Quantas vezes você transformou sua casa num bar desse jeito? Que usou palavras de embriaguez, palavras torpes. Pergunta, quantas vezes você acha que Deus viu você ir a um bar? Exatamente o mesmo número de vezes que você transformou sua casa num bar. Esse é o número de vezes que Deus viu você em um bar. Enchendo a cara de palavrões, de maledicências. Usando palavras de embriagado. Usando palavras torpes. Palavras que geram torpor na sua alma e na alma do outro. Você vai transformar o seu coração num templo, num altar ou em um bar. Deus quer mudar os nossos hábitos ruins. Onde nós vamos, onde nós frequentamos. Mas Deus principalmente quer mudar o nosso coração e a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você não muda a sua mente, o seu jeito de viver, você não vai experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, vai acabar colhendo o que você está plantando. Não adianta você mudar só os hábitos do lugar onde você vai e dentro de casa, dentro de você, o coração não foi mudado, o jeito de tratar a vida não foi mudado. Nós vimos uma forma de tratar e a outra forma de tratar. Uma conforme o Evangelho e só vai gerar vida, só vai gerar amor, só vai gerar companheirismo. E a outra forma que só vai gerar ódio, só vai gerar intriga, só vai gerar amargura e o coração azedando, envenenando. O problema, queridos, é que nós sempre temos justificativas. Eu falei tudo aquilo, eu abri a comporta dos meus lábios e falei mesmo, mas foi porque a pessoa fez tal coisa. Né? Que culpa eu tenho? Ele fez tal coisa, pisou no meu pé, pisou no meu calo, e aí? O que o Evangelho nos ensina? A pessoa fez o mal, você responde com o bem. Você só consegue vencer o mal fazendo o bem.
A sua resposta deve ser uma resposta mansa, tranquila e sábia, como Jesus fazia. Então o que o Evangelho insiste, queridos, é transforme o seu coração em um templo para Deus. Transforme o seu coração num lugar que Deus possa morar. Transforme o seu lar num lugar onde Jesus pode vir visitar e passar um mês e passar um ano. Sem você ficar ali com medo, restringido, não. Recebendo ele, poxa Jesus, que bom, vem. Você se tornar uma pessoa que saneia os ambientes, que se torna luz do mundo, sal da terra. Como é que nós vamos ser luz do mundo e sal da terra se a gente não está conseguindo ser nem luz da nossa casa, nem ser sal da nossa casa, queridos? Por quê? Porque não está havendo transformação no modo da gente tratar, principalmente os dissabores. Tratar quando nós somos contrariados, quando alguém faz diferente do que a gente espera. Seja uma pessoa paciente, seja uma pessoa mansa. Isso é o mínimo. Não é uma virtude da supra-excelência, é o mínimo que um cristão tem que ter. Sem usar palavras torpes, sem usar palavras indecentes. Trate tudo com essa paz, trate tudo com calma, que os piores problemas que eles vão ser resolvidos de uma forma muito mais tranquila. Agora, trate as coisas com agressividade, com essa maneira ríspida, os menores problemas vão gerar um atrito e uma confusão gigantesca. É sabedoria de viver. É plantar coisas boas para colher coisas boas. Transforme o seu coração em um templo. Porque os maus desígnios, tudo que a gente vê às vezes destruindo vidas, procederam de um coração que não foi transformado. O que contamina o ser humano vem de dentro, não vem de fora. Então, o que eu clamo a vocês, prefira pegar em uma macumba e levar para dentro da sua casa, do que levar gritaria, ofensa e palavrões. Não leve nenhuma das duas coisas. Mas se tiver que escolher, uma coisa é menos séria. O que vem de fora não contamina. O que vem de dentro contamina. Leve a sério, queridos. Assim como você levaria a sério pegar um despacho numa encruzilhada, levar para sua casa, leva 1, leva 2, leva 3, despacho para dentro da sua casa e deixa ali bonitinho. No seu quarto, na sua cama. Você deixaria ali? Mas por que leva ofensa? Por que leva palavrão? Por que leva tudo isso? Que a gente sabe que destrói casamentos, que destrói relacionamentos, destrói amizade, destrói tudo, queridos. A palavra tem o poder de destruir tudo e tem o poder de gerar tudo de bom. E a gente vai gerar coisas boas ou vai gerar coisas ruins? Depende do que você vai falar. Depende das palavras que você for utilizar, porque às vezes tem formas e formas de dizer. Você pode dizer a verdade mais perfeita do mundo, mas se usar as palavras torpes, vai destruir. E você pode falar até uma coisa, uma inverdade, uma tolice, uma falta de sabedoria. Mas se usar palavras doces, usar palavras gentis, palavras de mansidão e com carinho, não vai gerar tanto problema. Ainda gera, porque a falta de tolice, uma mentira, um engano, ainda gera problemas. Mas não tanto quanto você falar palavras violentas e agressivas, a maior verdade do mundo. Então, queridos, troque palavras ásperas por palavras gentis. Seja educado no tratar. Seja paciente, seja gentil, seja tranquilo, paciente com as pessoas. Por que hoje tem tanto divórcio? Porque as pessoas não têm paciência nenhuma. Estupim das pessoas, ó, desse tamanhozinho, qualquer coisinha, pronto, já chuta tudo fora, sonhos, as orações que a pessoa ficou de joelho orando, Deus me traz aquela pessoa, Deus abençoa meu casamento, Deus abençoa minha casa, Deus abençoa minha família. E na hora de viver, chuta o balde, não quer saber, leva de qualquer jeito a vida e o relacionar-se. Não, queridos. Não. Abra comigo novamente, queridos, Efésios 4. Com essa contextualização, vejam, vamos ler de novo o texto, porque aí a gente enxerga exatamente o que o apóstolo Paulo está querendo nos passar. Efésios 4, verso 22. Olha só. Quanto à antiga maneira de viver. Tinha essa maneira antiga que você vivia, que você era assim, gritava, xingava, ofendia, não estava nem aí. Essa maneira antiga de viver, o que ele diz? Vocês foram ensinados a despir-se disso, a jogar isso fora, a se livrar disso. Vocês foram ensinados a se despir disso.
do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Se era gritaria, agora é palavras doces. Se era ofensas, agora é gentileza. Por quê? Foi renovados no modo de pensar, porque é para você se revestir do novo homem, do novo ser humano, criado para ser semelhante a quem? A Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Você já imaginou Deus xingando? Você já imaginou Deus usando os palavrões que às vezes as pessoas utilizam aí dentro dos lares cristãos? Não. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se despir desse velha maneira de viver, desse velho homem, é você se revestir de um novo modo de viver para ser semelhante a Deus. Deus espera isso de você, você ser semelhante a Ele. E no trato com as pessoas, no modo de lidar com as dificuldades, com os dissabores. E aí ele continua no verso 26. Quando vocês ficarem irados, não tem jeito, tem hora que a gente fica irado, numa situação, uma coisa, você fica irado. Mas o que você faz diante da ira? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Quando você fica irado, não é para você jogar aquela ira sobre a pessoa. O que você tem que fazer? Primeiro, não pecar. Segundo, apaziguem a sua ira. Ficou irado? Primeiro, não vai falar, não vai agir. Você vai primeiro apaziguar a sua ira, e o mais rápido possível, que ele está dizendo, antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Você está irado? Se você for falar, se você for agir, você vai acabar de dar lugar ao diabo. Como o apóstolo Tiago diz, você vai deixar que a sua língua seja incendiada. Então, primeiro, não peque, não faça nada no calor das emoções. Espere a poeira baixar, acalme-se, apazigue-se, conte até 10, conte até 100, conte até 1000, refreie-se, tenha domínio próprio, calma, vá para o seu canto, se isole, ore, peça para Deus ajuda, não fale, não haja. Apazigue a sua ira. Você está irado? Você tem que fazer? Apazigue a sua ira. Calma. Calma, senão você vai fazer besteira. Vai falar coisas que depois vai se arrepender, mas o estrago está ali. Vai ferir, vai machucar. Então, se apazigue. Calma. Depois ele diz, verso 29, nós tanto falamos, nenhuma, nem uma. Não é para falar nem mesmo uma palavra torpe saia da boca de vocês. Pelo contrário, apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade. Para quê? Para conceder graça aos que a ouvem. Olha que maravilha. A sua palavra gerar alegria nas pessoas. A sua palavra gerar nas pessoas conforto. A sua palavra deixar as pessoas agradecidas. A sua palavra levar as pessoas consolação. A sua palavra fortalecer a autoestima da pessoa. A tua palavra botar a pessoa para cima. A sua palavra seja de elogio. A sua palavra seja de gratidão, agradecendo a pessoa. A sua palavra seja cheia de amor para com a pessoa. Elogie. Elogie, queridos, incessantemente elogie, fale coisas boas, agradeça as pessoas pelo que elas fazem. Porque o que a gente faz é, a gente ignora tudo de bom que a pessoa faz e critica cada uma das coisinhas de ruim que a pessoa fizer, sem esquecer nenhuma. Quando deveria ser o contrário. Esqueça as coisas ruins, claro, alertando a pessoa, falando, olha, melhora tal coisa, pronto. E cada coisa boa que ela fizer, você agradece. Ou se não fala, não expressa, pelo menos o seu coração fica agradecido. É assim, queridos, que nós temos que tratar a vida. E aí ele fala no verso 31, livrem-se, ele repete, lembra que foi a antiga maneira de viver, despir-se e revestir-se do novo homem segundo Deus. Aí ele fala, livrem-se de toda, toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Isso não é para existir. Enquanto você falar, não, de vez em quando sim, se é de vez em quando sim, vai ser direto, queridos. Então é uma coisa que você tem que cortar, que você tem que quebrar, romper. E sempre foi assim. Os lares, geralmente, as pessoas antigamente conseguiam manter um equilíbrio. Então dá para fazer, ainda mais buscando o ensino do Evangelho. Livrem-se disso. Gritaria, calúnia, livrem-se disso. E você, de novo, você livra-se disso e se veste de quê? Verso 32, sejam bondosos, seja bondoso no seu lar. Seja compassível no seu lar. E perdoe
no seu lar. Para quê? O verso 1 do capítulo 5. Porque nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou. Esse é o ensino do Evangelho, queridos. Nós sermos imitadores de Deus. Você espera que a Igreja Batista Palavra da Graça xingue você, use de palavrões? Não. Então, não permita que você, templo do Espírito Santo, use dessas palavras, que seria escândalo no caso de uma igreja oficial. E você é um templo oficial de Deus. Não permita que a sua língua seja incendiada pelo fogo do inferno. Não, queridos. Vamos permitir que o amor seja o que esteja conduzindo os nossos lábios. E na hora da ira, porque vem, não vamos falar aqui que nós somos todos perfeitos. Não, queridos, nós temos nossas falhas. Vem a ira, você tem que começar a trabalhar. Não falar, se segurar e começar a se apaziguar. E corte as palavras indecentes, queridos. Tem maneiras e maneiras de falar. Você pode falar uma verdade de uma maneira firme, de uma maneira que mostre o seu posicionamento, mas sem precisar de ofensas. Sem precisar de palavras de baixo calão. E mesmo se precisasse para acordar outra pessoa, não use disso. Porque se você fizer isso, você vai acabar colhendo outras coisas e não o esperado. Tá bem, queridos? Quantas vidas precisam disso, né, queridos? Quantos lares, quantas famílias melhorariam em viver o que o Evangelho propõe? O Evangelho é uma proposta de vida, queridos. Não apenas crer, eu creio lá em Deus. Não é somente isso. É uma proposta de vida, é uma forma de viver. É despir-se da maneira antiga de viver e viver um modo de vida novo. Esquecendo as coisas que para trás ficam, agora eu vivo novidade de vida, como uma nova criatura. Deus quer que você seja uma nova criatura, feita para ser conforme a imagem do seu Filho, feita para ser uma pessoa mansa, para ser um bem-aventurado, para ser um pacificador, para ser uma pessoa agradável, que é luz do mundo e sal da terra, é luz dentro de casa, é sal dentro de casa, e aonde for, você levar a bênção de Deus com você, o bálsamo de Deus com você, a paz de Deus com você. A gente se cumprimenta, a paz do Senhor. É porque é para a gente levar paz, queridos, aonde nós formos. Nossas casas, nosso trabalho, nossas reuniões de família, sempre levar paz. Não leve contenda, queridos, não, jamais. Seja nas questões cotidianas do relacionamento, seja em questões de política, questões que for. Se as coisas começam a desandar, se retira, se acalme, apazigue o ambiente. Vamos orar. Senhor Jesus, o Evangelho que o Senhor nos propõe é uma forma de viver. Ajuda o teu povo, Senhor, a viver em novidade de vida, a viver esse modo novo. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, para que a gente possa, Senhor, experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós deixamos de ir a lugares ruins, deixamos de ir de embebedar a nossa alma, nosso coração, mas estamos levando isso para dentro de nossos lares. Que os nossos lares não se transformem em um bar, que a gente não use de palavras torpes, palavras de embriaguez, não. Que as nossas palavras sejam edificantes, sejam temperadas com sal, e que quando abrirmos a boca a gente fale como o Senhor fala. Que a gente trate uns aos outros como Jesus tratava cada pessoa, sempre levando conforto, sempre levando consolação. Nos ajuda a quebrar, Senhor, o nosso egoísmo e a passarmos a ceder. Nos ajude a elogiar as pessoas, algo tão fácil, mas a nossa carne prefere ferir, porque parece que é uma fraqueza elogiar os outros, porque parece que a gente se coloca nas mãos dos outros. Não, Senhor, nos ajuda a elogiar, nos ajuda a agradecer, nos ajuda a pedir perdão, nos ajude a perdoar. Porque se nós usarmos esse tipo de palavras, como a nossa vida vai melhorar. A gente ora e pede ao Senhor pela tua graça, pela solução de tantos problemas, mas às vezes a gente trabalha contra as nossas próprias orações. Então ajude, Senhor, que assim como na oração a gente não usa palavras indecentes, assim como na oração a gente não grita, nem ofende,
que o nosso falar cotidiano com todas as pessoas seja uma oração, em termos de decência, em termos de gentileza, em termos de educação. Nos dá bom senso, Senhor, diante das contrariedades, diante dos dissabores, diante das diferenças de opiniões, a gente não reaja conforme o velho homem, conforme a velha maneira de viver, mas a gente viva a nova vida proposta pelo Evangelho, que a gente siga o Teu exemplo, Jesus, para que as pessoas possam olhar para nós, as pessoas de fora, e dizer: este é um filho de Deus, este é um filho de Deus, porque ele é um pacificador, porque eu o ofendi e ele me tratou com gentileza, porque eu gritei e ele respondeu com brandura. Ó Senhor, que o Evangelho seja real em nós, que nós sejamos realmente um templo do Espírito Santo, que nosso coração não seja um bar onde o Senhor não vai entrar, mas seja um templo onde o Senhor habita, onde o Senhor se sente bem acolhido, que o Senhor possa entrar nos nossos lares e ver coisas boas. O Senhor já está lá, Senhor, o Senhor já está presente, que o Senhor possa presenciar coisas boas, que o Evangelho está produzindo em nossas almas, e o Senhor ver acontecer em nossas casas. Faz-nos sal da nossa casa, faz-nos luz da nossa casa, para nós sermos luz do mundo e sal da terra, para nós pregarmos aquilo que estamos vivendo, para nós podermos ensinar o que nós já estamos vivendo, para nós podermos ensinar, mostrar o Evangelho, muito mais do que com palavras, mas com a nossa atitude diante da vida. Todos verão, todos saberão que nós somos os seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Todos nos chamarão de filhos de Deus se nós formos pacificadores. Então faz, Senhor, trabalhe isso em nós, nos ajude, que cada coração, que essa palavra não seja roubada pelas aves, não caia num coração de pedra, nem num coração cheio de espinhos, mas seja uma terra fértil, porque só o Senhor sabe o quanto isso, o potencial que isso tem para gerar vida, gerar amor e sarar tudo, sarar a nossa alma de tantos problemas psicológicos, de tanta doença na alma, muitas vezes provocado por palavras e palavras torpes. Nos ajuda, Senhor, nos sara dessa embriaguez, nos sara dessa embriaguez de tantas palavras sem restrições, sem bom senso, sem limites. Nos sara dessa embriaguez e faça-nos de nós pessoas sóbrias, pessoas com domínio próprio, pessoas pacientes. Nos ajude, Senhor, que essa palavra possa transformar a realidade do nosso viver. Em nome de Jesus, amém.